Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, este 14º domingo do tempo comum que celebramos nos traz aqui, nestas leituras, santas leituras da Palavra de Deus, muitas informações, que diria mais que informações, são formações necessárias para bem vivermos e progredirmos em santidade. A leitura da profecia do profeta Ezequiel, na qual ele nos narra como foi colocado por Deus de pé para pregar. Deus, ao enviar o profeta Ezequiel, não disse que seria fácil, nem disse que seria uma coisa simples para ele. O profeta Ezequiel está pregando neste segundo tempo em que o povo hebreu foi deportado para a Babilônia. Lá viviam como deportados e muitos já não acreditavam na libertação do povo. Vivia a terra santa, deserta, abandonada e destruída. E o povo em massa havia sido levado como escravo para a Babilônia. E lá muitos também caíram e erraram ao tentar entrar na cultura e na religião dos babilônicos, de modo que este povo, em sua grande maioria, praticou a idolatria, abandonou o verdadeiro Deus e tornou-se pagã, embora povo escolhido por Deus. Um pequeno resto, como nos diz o profeta, e todas as profecias dizem também da igreja, um pequeno resto sempre permanece fiel. E é também para estes que o profeta Ezequiel prega, mesmo sabendo que também neste pequeno resto existe aqueles de cabeça dura e coração de pedra. Ao profeta foi mandado pregar para todo o povo de Israel. E ele sabia que não só aquele resto, aquele pouquinho de gente fiel, mas todo o povo se tornou de cabeça dura e coração de pedra. E quem diz isso é o próprio Deus. Também nos nossos dias, também o povo de Deus muitas vezes continua de cabeça dura e coração de pedra. E então Deus diz ao profeta Ezequiel: eu vou te enviar, estou te colocando em pé, situação de prontidão para servir. E eles não poderão dizer que eu não enviei um profeta, porque por tua boca eu falarei, e eles não poderão dizer que eu não enviei um profeta. Muitos não reconheceram Ezequiel como profeta, porque diziam: quem é esse que se diz profeta? Quem é esse que diz falar em nome do Senhor? Assim também no Santo Evangelho ouvimos essa discriminação. Jesus vai à sua terra, Nazaré, vai com seus discípulos e toda aquela multidão que o seguia e começa a pregar. E o que diz o povo do lugar? Mas nós o conhecemos, ele é carpinteiro, como o pai dele era carpinteiro. Aqui vivem seus parentes, seus primos, aqueles que a palavra de Deus chama irmãos e irmãs. Eles vivem aqui, são gente comum, é isso que querem dizer. São gente sem nenhuma instrução, são gente que não vem de uma casta, de um grupo sacerdotal. Como é que ele ousa dizer que é profeta? Aqui vem a incredulidade e a cegueira, tudo isso causados pela cabeça dura e o coração de pedra. Também quando nos dias de hoje Deus levanta seus profetas, levanta seus pregadores, e nós ouvimos e dizemos: mas aquele é igual a mim, aquele lá é mais um igual. Nós estamos de novo com a cabeça dura e o coração de pedra. Por isso que nós insistimos todos os dias que devemos rezar pela conversão dos outros, mas principalmente pela nossa conversão, porque a cabeça dura e o coração de pedra nos impedem de ver os sinais de Deus, nos impedem de ver a ação de Deus no mundo, e nós talvez estamos esperando alguma manifestação gloriosa de Deus,
ou que Deus vai enviar Nossa Senhora para falar pessoalmente conosco, ou vai mandar algum anjo para falar diretamente conosco, quando Deus se serve de cada um de nós para falar aos outros, na medida em que nos deixamos usar. Aqui vem a segunda leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, esse trecho tão importante para a nossa formação. São Paulo fala que a grandeza das revelações que ele recebeu, porque São Paulo, toda a doutrina que recebeu e ensinou, recebeu do próprio Cristo. Ele não teve um contato carnal com o Cristo como os discípulos. Cristo já havia ressuscitado e subido aos céus. Ele recebeu por meio de revelações. Ele disse, para que essas revelações não me criassem a soberba, para que eu não me achasse grande, Deus permitiu que em meu corpo um espinho, um aguilhão, diz a palavra correta, um aguilhão, aquilo que fere profundamente na minha carne, me mostrasse que eu não sou nada. Aqui vem o grande perigo daqueles que dizem que recebem revelações. E a igreja tem este critério para ver, entre os vários critérios, se uma revelação que alguém diz ter recebido é verdadeira. Como é que vive aquela pessoa? Ela é humilde? Ela pratica as obras de misericórdia? Ela vive a vida buscando os sacramentos? Ou ela se ensoberbece, ou seja, ela fica, na linguagem popular, gavola, ela se acha o máximo? Essa tentação de se achar o máximo, nós o temos em todos os momentos da vida. Mas São Paulo diz, foi aí que Deus me mostrou e me disse, basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força de Deus se manifesta. Aqui vem este conselho para nós, todos nós pecadores. Quando nós pecamos, algumas pessoas caem em profunda depressão, ou aqueles que reconhecem seus pecados ficam imensamente tristes e não conseguem sair dali, ficam patinando e ficam pisando e repisando o calo do pecado. E obviamente vão cair de novo, porque se nós fixamos a nossa ideia no erro que cometemos e apenas no erro que cometemos, então nós não andamos mais para frente. Fixar a ideia, fixar o pensamento, fixar o coração no erro e no pecado que nós cometemos, é como aquela pessoa que sabe que falam mal dela e ela passa a odiar a outra pessoa que falou mal. E a vida dela já não é mais vivida, porque ela passa a viver a vida do outro. O que o outro está fazendo, o que o outro está pensando, o que o outro está dizendo de mim. Ele já não vive mais a sua vida. Assim também é no pecado. Nós pecamos e, portanto, o Senhor deixou o remédio. Se nós pecamos, confessemos os nossos pecados, busquemos o sacramento da confissão, busquemos uma contrição perfeita e sabemos, a partir deste momento, como nos promete o Senhor, que somos inteiramente perdoados e recebemos uma vida nova, de modo que nós não ficamos ali nos alimentando do pecado que já fizemos, ou ficamos ali como um rato rasgando coisas, sempre rasgando as mesmas coisas. Não, nós fomos chamados a reconhecer, sim, nós somos pecadores, e mais ainda, sem a graça de Deus, nós somos capazes das piores barbaridades e dos piores crimes possíveis. Quando nós assistimos e vemos aí tanto crime, tanta guerra, tanta morte sendo noticiada, a gente muitas vezes coloca a mão no coração e diz, como é possível? É possível, sim. Se nós somos entregues à nossa própria sorte, se o ser humano se acha superpoderoso e que não precisa de Deus, e então ele se entrega aos maus desejos do seu coração, e a soberba vem, e ele se acha acima de tudo e de todos e de qualquer lei, e aí ele vai perdendo a sua humanidade, e vai desumanizando por onde passa. Por isso, este conselho que São Paulo viveu na sua própria vida, ele diz, é na minha fraqueza que a força de Deus se manifesta. Deus me disse isso. Portanto, nós nos reconhecemos pecadores, necessitados da misericórdia de Deus,
necessitados da graça de Deus. Há esta expressão popular, muitas vezes mal empregada, de chamar os outros de desgraçado. Desgraçado é quem não vive na graça de Deus. Quem sabe, já está condenado. E, portanto, nós não devemos chamar a ninguém de desgraçado. Mas que o número dos desgraçados é maior do que os agraciados, isso é verdade. Nós vivemos num mundo em que as pessoas não procuram a graça de Deus. E mesmo entre muitos que se dizem religiosos, pensam que estão fazendo algo. Pensam que é sua a ação que fazem, quando é a ação movida pelo Espírito Santo. Quando nós fazemos por conta própria, podem saber com toda certeza que vamos fazer mal, ou mal feito. Portanto, necessitamos da graça de Deus. E viver na graça de Deus, o Senhor Jesus nos deixou a receita, é vivermos muito próximos pela oração, uns pelos outros, rezando pela nossa conversão e rezando pela conversão dos outros. Buscar regularmente a confissão, é sacramento instituído pelo Senhor. Buscar alimentar-se com o coração puro do corpo e sangue do Senhor. Buscar viver uma vida de oração e santidade. Não repisar pecados passados e perdoados. E se pecarmos novamente, pedirmos perdão. Esta é uma receita muito simples. Quem é que não consegue cumprir essa receita? Aquele que não quer deixar a sua soberba. Aquele que não quer colocar-se a caminho de mudar. Aqui vem, novamente, diz São Paulo, eu me comprazo nas minhas fraquezas. Como que ele dissesse, eu me alegro nas minhas fraquezas. Por quê? Porque as minhas fraquezas mostram quem eu sou. Dizia um santo, quando eu vejo outro que faz tamanha barbaridade e tamanho mal, eu penso, eu posso fazer pior se não tiver a graça de Deus. Eu posso ser pior se não tiver a graça de Deus. De modo que ninguém julgue o outro, mas julgue a si mesmo. Examine lá no seu coração. Examine o quanto a sua cabeça continua dura e seu coração de pedra. Todos nós, diariamente, temos várias oportunidades de ter uma cabeça dura e um coração de pedra. Mas a misericórdia de Deus nos alcança se nós a buscamos, e então as oportunidades de ter uma mente mudada, esse é o sentido da palavra conversão, metanoia, se diz em grego, mudar a mente, mudar o modo de pensar, e a conversão do coração. As oportunidades são inúmeras. Nós só vamos conhecer as oportunidades que recebemos e a quantidade infinita de graças que recebemos todos os dias no dia do nosso julgamento. Não temos como aqui mostrar ou ver, mas nós recebemos. O Senhor prometeu que diariamente Ele nos envia todas as graças necessárias para a nossa salvação. Todas. Deus não manda as coisas pela metade. Que também recordar que o próprio Senhor não foi reconhecido pelos seus, como nos diz São João, ele veio para os seus e os seus não o reconheceram. Este momento em que ele vai a Nazaré é muito emblemático, mostra aqui esta situação. O recusam porque ele não é quem eles esperavam. Lendo este rechaço, esta negação à profecia de Jesus, ao profeta Ezequiel e a todos os outros profetas que foram também rechaçados pelo povo de Deus, que não os reconheceu, nós devemos recordar daquela parábola que o Senhor conta, não está aqui neste evangelho de hoje, mas a palavra de Deus, nós devemos fazer esta ligação, daquele homem muito rico que vivia nos prazeres e também a mesa farta, e esquecia-se dos pobres, e foi para o inferno. E daquele pobre Lázaro, que quando muito ganhava algumas migalhas, e passou uma vida de sofrimento, o pobre Lázaro foi para aquilo que Nosso Senhor chama o seio de Abraão, nós diríamos o céu.
E então o infeliz, que foi o desgraçado, que foi para o inferno, se queixa com o pai Abraão, dizendo: eu fiz tudo isso errado, quem sabe manda Lázaro voltar à terra e avisar os meus parentes, os meus irmãos, que eles estão errados. No fim, o ricaço estava pedindo que Lázaro fosse o profeta, que anunciasse as coisas, que ele não ouviu. Não ouviu porque não quis. E então o pai Abraão disse: mesmo que um morto retorne e volte e fale, eles não se converterão, porque tem cabeça dura e coração de pedra. E diz o pai Abraão: lá eles têm Moisés, têm os profetas, por que não escutam? Deus faz isso conosco. Ele envia em todos os tempos os profetas, os pregadores, que nos dizem a verdade do Evangelho, que nos dizem qual é a vontade de Deus. E nós, muitas vezes, não enxergamos ou não queremos enxergar, e mais ainda não queremos ouvir, porque ouvir significa mudar de vida. Portanto, aqui devemos também cada um de nós nos colocarmos como profetas do Senhor. Isso nós recebemos no nosso batismo. Todo cristão tem a missão de profetizar também. E como? Reconhecendo-se um nada, reconhecendo-se um dependente de Deus e reconhecendo que Deus pode agir por meio de nós. Não é à toa que a Santa Mãe Igreja manda que, entre as obras de misericórdia, cada um de nós ensine os ignorantes. Ensine aquilo que é de Deus. Aqui quero recordar, já tenho falado sobre isso, quero recordar de uma pessoa em uma capela nossa. Ela não tem instrução alguma. E ela, nem instrução formal, nem instrução na palavra de Deus. E ela um dia estava comentando comigo sobre pessoas que passam para outras igrejas, para seitas. E ela dizia assim: eu explico para eles, nós somos batizados na igreja de Jesus, nós somos batizados com água e com óleo bento. A água, até o banho tira, mas o óleo bento, nenhuma água tira. Nenhum outro batismo, ou suposto batismo, vai tirar aquele óleo que recebemos. Por quê? Porque o óleo marca o selo. Nós somos marcados como que? Selo aqui significa carimbo. Depois que fomos batizados, nós recebemos um carimbo, que Deus enxerga e diz: este é meu filho. Então esta pessoa, notem, que não tem instrução, não consegue nem ler a palavra de Deus, ela percebeu a coisa de modo claríssimo. O que é isso? Ela deixou-se educar por Deus. Ela não ouviu, perguntei isso, ela não ouviu de nenhum padre, de nenhum pregador isso. Eu mesmo, por mais estudo teológico que tenha feito, nunca ouvi uma explicação tão simples e tão correta. Vejam como é interessante. Deus falando por meio de uma pessoa que nós diríamos é um nada, não sabe nada. É assim, queridos irmãos e irmãs, que Deus age. Ele não escolhe os grandões do mundo para falar. Ele escolhe os pequenos e os que se fazem pequenos. E então Ele ilumina com a sua sabedoria para ter a palavra certa no momento certo. É assim que funciona. Para não ficarmos apenas na teoria, trouxe aqui este caso prático de uma pessoa sábia das coisas de Deus. E ela vai se tornar cada vez mais sábia na medida em que deixa-se invadir e penetrar por Deus em sua vida. Como é possível isso? Com uma vida de oração, com uma vida de penitência, com uma vida de reconhecer que não somos nada, que somos totalmente dependentes de Deus, e também reconhecer que Deus pode servir-se do outro, daquele que eu menos espero, para operar a minha conversão e a minha volta para Deus. Para isso, então, nós devemos pedir a graça de Deus todos os dias, a graça da nossa conversão, a nossa mudança de cabeça dura, a nossa mudança, como diz o próprio profeta, de coração de pedra em coração de carne. Tudo isso nós devemos pedir diariamente. E pedir também aquela sabedoria que vem de Deus. O homem sábio, a mulher sábia,
O homem que ama Deus, a mulher que ama Deus, todos os dias pede nas suas orações a sabedoria que vem de Deus. Aqui, um pequeno parênteses: muita gente nas orações, quando tem problemas, pede que Deus resolva. Deus nos deu condições intelectuais, Deus nos deu condições espirituais de resolvermos a grande maioria dos nossos problemas, que não são tão importantes assim. Pensem: um pede chuva, outro pede sol, outro pede calor, outro pede frio. Deus vai atender a todos? Ou o clima não está nas mãos de Deus nesse sentido? Ou aquele problema que eu posso resolver, porque eu vou pedir a ajuda de Deus para que Deus resolva. Não seria mais correto pedir a sabedoria para resolver este problema que está ao meu alcance? É assim que funciona a nossa relação com Deus. Aquilo que nós podemos resolver, Deus nos dá as condições de resolvermos, se nós pedirmos. Novamente, precisamos da humildade para pedir. Nós não temos direito a nada. Tem gente que diz: eu peço e Deus não me dá. Ué, Deus tem obrigação de te dar as coisas agora? Desde quando? Que obrigação Deus tem para contigo? Deus dá aquilo que é necessário para a nossa salvação todos os dias, aquilo que é necessário, e de modo completo. Isso já nos deveria bastar. Deus nos dá a sua graça e nós é que devemos procurar viver na graça de Deus. Portanto, queridos irmãos e irmãs, coloquemo-nos confiantes. Nós temos um Deus que nos ama acima de tudo, ama apesar de como nós somos. Ele sabe qual o caminho que estamos fazendo para voltar para Ele. Ele sabe o tempo certo em que voltaremos completamente. E Ele nos dá a graça completa e necessária todos os dias para nos entregarmos confiantes nas mãos dele. Que assim o Senhor nos ajude e nos faça receber a graça desta conversão, de uma mente renovada e de um coração de carne. Que assim seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.